Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa quinta-feira. Hoje vamos abordar diversos temas: saúde, política, economia, assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, estamos começando Da Hora dessa quinta-feira. Hoje, nessa semana, a gente teve uma pequena mudança, né? O Dr. Djalma, que costuma vir na quarta, está aqui conosco na quinta-feira. O importante é a sua presença, Dr. Djalma. Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa quinta. Um abraço para você, para a Rochelle, para a sua audiência. Estamos no ar. É isso. E aí, Rochelle, tudo bem? Tudo tranquilo, é isso. A gente teve uma mudancinha aí, mas como ele antigamente vinha na quinta-feira, né, doutor Djalma? Mas ele vai continuar na quarta-feira, foi só essa semana. O importante é a presença do Dr. Djalma aqui. E a gente vai abrir falando de um tema muito importante que a gente já tinha tocado no assunto aqui nessa semana, que é a enfermagem e o piso salarial. Porque após enfrentarem uma série de desafios para a implantação do piso salarial da categoria, os profissionais de enfermagem chegaram ao seu ponto de ruptura e entraram em greve hoje em todo o Ceará. Associação de vaias agora para os ministros que estão votando contra a enfermagem. Mas a primeira vaia vai ser do Grupo Cora. Por favor, vai a enfermagem! A segunda vaia vai para o ministro Roberto Barroso. Terceira vaia vai para o ministro João Mendes. Mais uma vaia para o ministro Gestófoli. Segue mais uma para o ministro Alexandre de Moraes. A última vaia vai para o ministro Luiz Fux. E não poderíamos deixar de aplaudir os dois ministros que estão votando com a enfermagem, a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin. Ainda temos pessoal, ainda temos enfermagem. Lembrando que esse é um movimento que não está acontecendo só no Ceará, em todo o país, e é muito importante, algo que já era para ter sido aprovado. Os profissionais, inclusive, já eram para estar recebendo esses valores. Já era para estar só recebendo, né, Gabriel? Porque aprovado, quanto tempo que não está embargado? Já eram para estar recebendo esses valores, tanto da rede pública quanto da rede privada, e aí está nessa burocracia. Por quê, doutor Djalma? É porque realmente as empresas e alguns órgãos do Estado estão ainda questionando a capacidade de remuneração no patamar que foi estabelecido. Essa categoria presta realmente relevantes serviços à sociedade. Isso ficou muito comprovado durante essa tragédia que foi a pandemia, e por isso a sociedade reconheceu, o Estado brasileiro também reconheceu a necessidade de estabelecer um piso salarial à altura do serviço relevantíssimo prestado à população. Se espera que haja realmente uma aceleração da conclusão desse processo e esses profissionais que são importantes dentro da sociedade estejam agraciados com a remuneração à altura da relevância do seu serviço. A gente até falou ontem aqui no Da Hora, um convidado chegou a comentar que no período da pandemia tinham aplausos, né, para essa profissão, para esses profissionais. Sempre que alguém recebia alta, era aplaudido. Foram os profissionais que ficaram na linha de frente. E na hora de valorizar realmente, porque isso é uma valorização, né, doutor Djalma, uma questão mesmo do piso justo para eles. E aí fica nessa demora, nessa burocracia. Eu acredito assim que chega a ser humilhante, né, doutor Djalma? Muitos profissionais morreram, realmente se sacrificaram profundamente. E essa remuneração, a elevação dessa remuneração,
foi um reconhecimento da sociedade, através dos seus representantes, pelos serviços prestados à população. Sem esses profissionais, haveria de ser agravada ainda mais essa pandemia, essa tragédia que acometeu a sociedade brasileira de A a Z indiscriminadamente, que a pandemia teve uma peculiaridade. Não havia distinção de classe, rico, pobre, preto, branco, todo mundo foi atingido. E essa categoria, o pessoal da saúde, realmente foi um baluarte, foi um pessoal que teve uma grande contribuição para minimizar o sofrimento da população brasileira, daí o reconhecimento da sociedade por meio dos seus representantes na fixação do piso com esse patamar que está sendo questionado. Que é um direito deles, né? Acredito que não era mais para eles estarem indo para a rua, eles já tinham a certeza que iam começar a receber. E aí fica no STF, fica preso e não resolvem, né? É só indignação. Isso aí poderá ser solucionado, acho que teria que haver uma convergência para resolver um problema que foi reconhecido. A sociedade brasileira, através dos seus representantes, reconheceu a relevância do serviço, estabeleceu essa remuneração. Cabe agora encontrar-se a solução para que a categoria seja prestigiada, porque realmente os profissionais da enfermagem, eles têm uma grande contribuição com o seu serviço para toda a coletividade nos estados, no município e todas as unidades da federação. E, doutor Djalma, no caso de... Quando esse processo acabar, caso tudo dê certo, esses profissionais comecem a receber esses valores, eles têm retroativos a receberem? Isso aí vai depender da decisão que for estabelecida aí no Supremo. Poderá haver uma, que eles chamam modulação, conforme for o conteúdo da decisão que está apreciando essa matéria. Porque é uma dúvida que muitos deles têm, né? Se durante todo esse tempo que está nesse vai e não vai, né? Popularmente falando, se eles têm direito a receber esses retroativos e como receberiam. Então, tudo depende do STF. Da decisão final. Existe ainda tem uma questão que eles estão colocando de ser regional. Dependendo da região, ser um salário. O piso não é para ser um valor só, doutor Djalma, para o Brasil todo? Mas por isso é que está sendo objeto de questionamento. A questão, o desfecho do problema está na mão da Suprema Corte. Conforme for a decisão, aí você vai ter o parâmetro, vai ter a forma de como essa remuneração vai ser efetivada. É isso. E nós vamos falar agora que Fortaleza tem oficialmente 2.428.678 habitantes, conforme os dados do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com esse contingente, a capital cearense se tornou o município mais populoso do Nordeste e o quarto do Brasil. Dentre as cidades mais populosas do país está São Paulo, em primeiro lugar, continua ocupando o primeiro lugar da lista, seguido por Rio de Janeiro, Brasília e agora Fortaleza. A gente consegue ver no trânsito a quantidade de carro, né, Gabriel? Muita gente mesmo. Se a gente for pegar esse estudo, realmente, olhando minuciosamente, a gente ultrapassou a Bahia, mas a população diminuiu. Sim. Só que diminuiu menos do que a população baiana. Importante falar também que a nossa população não está crescendo, ela só está num ritmo mais desacelerado de diminuição do que, por exemplo, a população de Salvador, que foi a que a gente ultrapassou. Mas o que esse estudo pode mostrar socialmente e economicamente falando, doutor Djalma? Esse estudo mostrou, por outro lado, que a região metropolitana, Eusébio, sobretudo, cresceu muito. Esse município, Aquiraz também. Aquiraz, a região metropolitana de do Ceará cresceu, de Fortaleza, cresceu muito. E, por outro lado, também Fortaleza, ela tem se notabilizado por uma melhora. Embora o trânsito ainda seja um pouco desfavorável, mas houve, em relação à mobilidade urbana, o ex-prefeito Roberto Cláudio tem uma grande contribuição, porque realmente foi um prefeito que atuou nessa área com muita eficiência. Fortaleza, antes de Roberto Cláudio e depois, você pode fazer a distinção, muitos que não simpatizam com a sua pessoa, mas tem que reconhecer a César que é de César. Né? O urbanismo, esses viadutos, a forma como esses viadutos foram construídos, isso é uma marca que faz uma diferença em relação às outras capitais brasileiras. E muitas obras dessas ainda são necessárias, né? E atualmente não contam com tanta atenção assim
da prefeitura, né, doutor Djalma? Você tem, por exemplo, tem a Beira-Mar de Fortaleza, que eu acho que é uma das dos centros urbanísticos mais belos, mais... O carro-chefe, né, da nossa cidade. O que nós precisamos só é o seguinte: diminuir a violência para não queimar o filme da cidade como atração turística. Para isso, nós temos que aprimorar a qualidade do ensino fundamental, inserindo valores na educação, não apenas o saber técnico, para que haja essa empatia segmentada e nós possamos reduzir essa violência para que a cidade possa ficar no ranking da melhor, não só do Nordeste, mas daqui o Fortaleza tem esse cacife de ser a melhor cidade em termos de atração turística do Brasil. Nós temos todos os ingredientes para alcançarmos esse patamar. É isso. E falando em urbanismo, Eusébio, nós temos uma denúncia de um morador do Eusébio. Ele fez a denúncia, ele mandou para a gente hoje, que existe postes lá na rua que não estão funcionando e eles estão tendo que passar por ruas escuras sem energia. Em pleno século XXI. Isso aí, no município de Eusébio, né? Para você ver, está Rochelle, acrescentando. aí é o problema de eficiência da prestadora do serviço, da concessionária. Essa empresa que é responsável tem que ser mais ágil para atender essas demandas, essas reclamações da clientela, a fim de que possa prestar o serviço que é essencial, com a qualidade desejada, com a qualidade esperada pelo consumidor que paga pelo serviço e não tem a qualidade necessária ou exigida que possa satisfazer a sua população. O morador, inclusive a pessoa que denunciou, disse que já entrou sim, já protocolou, já procurou a Enel e nada foi resolvido ainda. Aí é o que? Aprimorar a logística. A empresa tem que se debruçar com essas críticas, com essas reclamações e encontrar mecanismos para atender com a maior celeridade essas reclamações ou essas reivindicações, porque se trata de um serviço essencial que pode causar danos irreparáveis, danos de grande dimensão ao consumidor que foi prejudicado pela ineficiência do serviço. Doutor Djalma, às vezes você percebe, ou o senhor pensa, que as cidades da região metropolitana aqui de Fortaleza, como Eusébio e Aquiraz, cresceram tanto que muitas vezes os gestores não acompanham esse crescimento? Principalmente, por exemplo, Porto das Dunas, que não tem saneamento, as ruas não são asfaltadas, há uma precariedade muito grande, embora aqueles moradores paguem o imposto predial, paguem os tributos exigidos pelo município. É uma questão de qualificação do gestor e dos eleitores para que, nas escolhas de quem vai governar a cidade, quem vai exercer a governança no município, indiquem ou escolham pessoas que tenham compromisso com a impessoalidade, com a probidade e com a eficiência. Essas mazelas que são detectadas pelos moradores nas respectivas cidades, essas mazelas são consequências da falta de competência, de capacidade para uma boa governança daquelas pessoas que são escolhidas pelos próprios cidadãos. Então, quando vai haver eleição para o ano, cada cidadão deve fazer uma avaliação isenta. Aí, por exemplo, o eleitor recebe dinheiro para votar num determinado candidato. Como é que ele pode reclamar se aquele candidato não governar, não atuar na gestão administrativa de acordo com a sua expectativa ou com a necessidade daquela sua comunidade? Vendeu o voto, perdeu a legitimidade para criticar ou para reivindicar melhoria no seu município. Falando até por conta própria, já fui, por exemplo, para um aniversário ali no Porto das Dunas, numa casa de praia, e muitas daquelas ruas em que ficam as casas de praia, que realmente não são na praia, não tem asfalto, são na terra. E aí o carro que a gente estava atolou. Aí lá foi, a gente se sujou todo para chegar na festa, mas isso é o menor dos problemas. A gente foi só uma vez, a gente não é morador de lá. Imagina quem passa por isso todo dia. Podiam fazer, por exemplo, o que nem estão fazendo nos bairros aqui de Fortaleza, aquele novo tipo de calçamento, que é muito bacana. Já passei por um bairro que que as obras estão sendo concluídas e realmente a qualidade é boa. A qualidade é boa. Agora resta saber se vai ter a manutenção. O senhor acha que isso poderia ser feito em outros municípios também? Olha, basta só o prefeito se colocar no lugar do morador. Você, Gabriel, é o prefeito, então você vai
lá no Porto das Dunas ou em outro local que alaga, o que o morador sofre, as consequências da ineficiência, da falta da política pública para melhorar aquele local da habitação, aí você vai ver que você, como eleitor, tem que saber quais são as pessoas que têm efetivamente esse comprometimento, fazer com que a atuação enquanto gestor, seja voltada para a satisfação do interesse coletivo. Você é eleito prefeito, por exemplo, do Eusébio, lá do Aquiraz, você tem que ter o compromisso de fazer o melhor pela população que o elegeu e para aqueles que pagam o tributo. O pessoal desse local que você citou aí paga imposto e você vai, como visitante, atola seu carro. O que é que significa isso? Ineficiência comprovada, escancarada, daquele que tem a sua responsabilidade, sob a sua responsabilidade, a governança daquela área. Aí eu fico imaginando, imagina lá, o aniversário foi no meio do ano, já tinha passado o período de chuva. Imagina aqueles 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, em que chove praticamente todo dia. Como é que não fica para esses moradores que muitas vezes têm que sair para trabalhar em Fortaleza ou em Eusébio? Como é que Mas fica, que tem que sair de casa, Exatamente. né? Tem que sair de casa para trabalhar e passar por esses mesmo que não fosse para trabalhar, né? ninguém merece mínimo, né? ter o seu direito de ir e vir comprometido. Né? Gabriel, o seu carro ficou atolado numa rua que não tinha asfalto, uma ineficiência muito marcante. Imagine, por outro lado, aquele cidadão que tem o asfalto. No entanto, quando chove 2 semanas, 3 vezes na semana, o asfalto vai embora. Ou seja, agora nós vamos ter eleição municipal, uma pauta que os candidatos deveriam inserir no seu programa de governo é como qualificar o asfalto, fazer um asfalto consistente, melhorar essa via, as vias que são asfaltadas, para que elas aguentem pelo menos o inverno. E esse questionamento vale não apenas para os munícipes, para as pessoas que vão se candidatar, para aqueles que vão exercer a governança nos municípios, mas também no próprio Estado. Por quê? No próximo pleito. As estradas também não aguentam 4 chuvas. Na 4ª chuva a estrada está se desmanchando, o asfalto está se derretendo. Isso é uma ineficiência que poderia ser minimizada com a contribuição da universidade, dos técnicos especializados e, sobretudo, da vontade, da determinação do governante, prefeito ou governador de fazer obras que resistam a essas intempéries da quadra invernosa. E vai de todos os âmbitos, porque as pistas aqui de Fortaleza estão ruins, as CEs se você for na periferia, estão ruins, Gabriel, você não sabe. E as BRs também não tem essa qualidade toda. E não é só desse governo, nem do governo anterior, não. É de muito tempo, de todos os outros governos. Ninguém dá essa atenção merecida ao que gira tanto a economia. Porque, por exemplo, pelas BRs aqui do nosso país, os caminhoneiros rodam. Se elas fossem de melhor qualidade, as entregas chegariam mais rápido e os caminhoneiros teriam melhores condições de trabalho, pode ter certeza. Então, era só um bem geral, né? E você veja que você paga o IPVA e você vai na rua, tem um buraco, tem uma poça d'água. As pessoas perguntam, viu, por que é que vai esse dinheiro do IPVA? Pois é, aí você fura o pneu, quebra, acaba o pneu do carro, danifica lá o seu patrimônio, você pagando o IPVA. 6 meses, né? Porque tem gente que parcela e passa até o meio do ano pagando, tem gente que paga à vista, mas aí você paga 6 meses de IPVA parcelado e aí quando chega, fura o pneu por conta de um buraco. Correto, e você colocou que isso é um problema histórico, já vem de outras gestões. Gente? Por quê? Que nós temos uma universidade, nós temos engenheiros altamente competentes no estado de Ceará nessa área. Qual é a dificuldade que se tem, sinceramente, para você não conseguir fazer um asfalto que aguente 5 chuvas? Quando você tem na Europa estradas que sofrem com neve, com temporal, com tudo, e resistem. O Japão consegue também fazer serviço de qualidade nessas rodovias. Por que qualquer rodovia do Ceará, quando dá na segunda chuva, está se desmanchando? E sem falar que eles vão emendando e vai ficando a pista toda desnivelada.
Fica horrível para passar tanto de moto como de carro, né, doutor Djalma? E popularmente o povo quer saber quando que vai diminuir a buraqueira. Eu acho que agora vai haver eleição municipal. A pergunta é, quando que vai diminuir a buraqueira em Fortaleza, periferia principalmente? Vai haver eleição municipal agora. Complicado. Eu acho que cada candidato, cada eleitor devia exigir daqueles que vão apresentar o programa de governo, qual é a forma que vai ser adotada para se enfrentar essa questão que perdura ao longo dos anos, causando danos irreparáveis aos contribuintes que pagam o IPVA, que pagam o imposto predial. E quando tem obra, é inacabada, doutor Djalma, demora muito para terminar, fica ali aquele transtorno por muito tempo. Outra coisa também que eu não entendo é isso, porque toda vez que começa uma obra, demora desse jeito. E os desníveis também. Esses desníveis eu chamo de desnivelado porque, meu Deus do céu. Eu acho melhor, doutor Djalma, eu como motorista falando, quando tem um buraco, porque pelo menos, menos pior, na verdade, porque pelo menos eu consigo ver o buraco e desviar, do que quando eles botam aquele asfalto por cima e não fazem o nivelamento, e aí você passa por cima e às vezes é tão ou mais perigoso do que o próprio buraco, porque você pode capotar o veículo. Gabriel, tem uma rua assim, Granja Portugal é Bom Jardim, é a rua toda desse jeito. Toda assim. Uma que é historicamente, ali, tudo bem que tem um canal, é a Avenida do Canal, ali Eduardo Girão, que fica no Montes, ela é toda desnivelada, toda. Desde que eu me entendo por gente, que eu passo lá desde pequenininho. E você evita de passar por lá, não evita? Porque eu evito de passar por essa rua, porque a gente sabe que é muito ruim, tanto de moto como de carro. Sem falar que nós estamos no século XXI, com a universidade, colocando no mercado engenheiros, pessoas capacitadas. Aqui mesmo já sentou um grande inventor, um engenheiro brilhante. Então, falta o quê? Uma formulação de uma política pública com a participação da universidade, das comunidades competentes, para chegar a um denominador comum e garantir eficiência em relação à elaboração do asfalto que vai pavimentar a via pública do município e do estado. O que não dá para se admitir, Gabriel, essas as suas constatações e em pleno século XXI, o desenvolvimento que o Brasil já chegou. É isso. Direção, agora é hora do intervalo. É isso. Agora da hora vai para a sua primeira pausa, mas fica aí que já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa quinta-feira. O assunto agora é política, porque Bolsonaro será punido por questionar o resultado das urnas. Não foi o único derrotado que fez isso. Rui Barbosa não aceitou a derrota para Hermes da Fonseca e semanas após a votação de março de 1910, ele subiu à tribuna do Senado para denunciar que a eleição de norte a sul do país fora descaradamente trapaceada em favor do candidato oficial. No que pese toda a movimentação criada em torno do voto impresso nas eleições de 2022, é preciso recordar que o TSE chegou a disciplinar sua impressão por meio da resolução número 23.521, de 1º de março de 2018. Essa resolução é assinada, entre outros, pelos ministros Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. No seu artigo 3º está escrito: a impressão do voto destina-se à verificação pelo eleitor da correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso, assim como o exibido pela urna. É um assunto que tem voltado à tona desde as últimas eleições do ano passado, né, doutor Djalma? Doutor Djalma fala em relação a quem assinou e depois ficou contra, se a pessoa mesma assinou esse documento, não é isso? Esse tema de questionamento do resultado das eleições no Brasil não é agora de 2022, nem de 2018. Isso vai estar lá. O Rui Barbosa, quando disputou a eleição... Só um minutinho, doutor Djalma. A gente vai para uma rápida pausa. A gente vai primeiro ouvir essa sonora, que é muito importante. Já o senhor comenta, tá bom? Isso, que o ex-presidente... No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores.
Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. É isso aí foi porque o ex-presidente Jair Bolsonaro causou desconforto e constrangimento ao judiciário nesta quarta-feira, reverberando em suas redes sociais uma declaração de 2021 do presidente do PDT, o ministro da Previdência Social de Lula, que é o Carlos Lupe, e vocês conferiram aí na sonora. A gente vai voltar ao assunto, né, doutor Djalma, do voto impresso, e depois a gente comenta esse também do Carlos Lupe. A gente cortou seu raciocínio. Esse questionamento do Rui Barbosa foi feito quando ele disputou a eleição em 1910, com Hermes da Fonseca. Sim. Ele defendia a causa civilista, foi um brilhante, talvez o maior jurista do Brasil, e foi derrotado. Infelizmente, ele foi derrotado em 1910 e depois em 1919, para o Epitácio Pessoa. E o Rui Barbosa, quando perdeu a eleição em 1910, ele fez um relatório, mandou fazer um inquérito, e ele afirmou categoricamente à nação que ele ganhou aquela eleição por 73 mil votos, mais de 73 mil votos. No entanto, foi declarado vencedor o Marechal Hermes da Fonseca. Então, sob o ponto de vista histórico, não foi o presidente Bolsonaro o primeiro que questionou o resultado de eleição. O próprio Assis Brasil, que foi o grande inspirador do Código Eleitoral, do primeiro Código Eleitoral brasileiro de 1932, perdeu uma eleição no Rio Grande do Sul, também criticou e denunciou fraude e até estimulou uma revolução em 1922, uma revolução que durou 1923. Depois ele, quando foi eleito deputado na Constituinte de 34, também denunciou essas irregularidades, abolindo, por fim, com a criação da Justiça Eleitoral e desse primeiro Código Eleitoral, tirou-se a competência do Poder Legislativo de fazer as apurações. Então, o problema nosso esses fatos que ensejaram esses questionamentos já foram sepultados. Aí você tem agora essa declaração desse cidadão, do presidente do PDT, que foi o partido que fez a denúncia para tornar inelegível o ex-presidente. Então você tem no direito um princípio que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Se esse cidadão foi dizer que havia possibilidade de irregularidade na votação pelo sistema eletrônico sem a impressão do voto, ele perdeu a legitimidade, perdeu as credenciais, à luz dos princípios que norteiam o direito, de fazer essa denúncia. Ele tá se beneficiando da própria torpeza. Ele que incentivou os eleitores, os cidadãos, a fazer o questionamento, depois ele foi pedir a punição de quem seguiu a diretriz que ele estabeleceu. Então nós temos que serenar os ânimos, examinar com toda a isenção essa afirmação que ele está fazendo, que nós temos 4 leis, desde 1995, regulando, disciplinando, exigindo o voto impresso. Aliás, a Lei 9.100, de 95, que permitiu a utilização do sistema eletrônico de votação,
ela condicionou essa utilização à impressão do voto, no artigo 18, parágrafo 7º. Então, por outro lado, você leu aí, a resolução 23.521, de 1º de março de 2018, o próprio Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a impressão do voto. Então, nós temos que ter agora depois de serenado esses ânimos, esmorecidas as paixões, nós temos que voltar para a serenidade, examinarmos à luz do direito posto. A questão é, o voto impresso quebra o seu segredo, o eleitor poderá sair com a cédula para exibir para aquele que vem aliciá-lo, ou isso é uma fake news? Nós temos que ouvir os especialistas, reconhecer que o TSE, inclusive, chegou a iniciar uma licitação para a compra das máquinas impressoras do voto que seria colocado no invólucro, sem contato algum com o eleitor, logo não pode haver quebra do sigilo. Se o eleitor não tem contato com a cédula, com o invólucro que vai com a cédula que vai para aquele invólucro, você não pode falar em quebra do segredo. Então, nós vamos ter eleição no próximo ano. Precisamos serenar, acabar com a desconfiança, aprovar o novo Código Eleitoral, que foi já aprovado na Câmara, que está em tramitação no Senado. Esse código, no artigo 342, ele prevê a obrigatoriedade da entrega do código-fonte para partidos políticos, para a OAB, para o CNJ, para o Parlamento, etc., para aquelas instituições que estão ali relacionadas, dirimindo qualquer questionamento em relação ao resultado do pleito. Uma das contestações, doutor Djalma, eles falam que em relação do voto impresso é das facções saberem em quem a pessoa votou. Mas isso é exatamente a grande fake news. Se o voto impresso vai diretamente para o invólucro, aí a resolução mesmo do TSE disse lá, sem contato manual do eleitor, então, o eleitor não pega na cédula. Essa foi a maior fake news da eleição de 2022, do argumento para que não fosse aprovada aquela emenda constitucional, que sequer precisava de emenda constitucional. Isso não fere a cláusula pétrea, exatamente porque não quebra o segredo do voto. É isso que os especialistas têm que deixar bem claro. Todos os segmentos, direita, esquerda, centro, todo mundo interessado em termos eleições com transparência, com serenidade, sem essa confusão de querer ir para a porta de quartel, que isso é outro absurdo, outra situação inaceitável em qualquer democracia. Exército não tem que se meter nisso. Está certo que as Forças Armadas têm lá, nesse artigo do Código Eleitoral, que elas têm também legitimidade para requisitar o código-fonte ao lado da OAB, dos partidos políticos, etc. Mas essa de estar em porta de quartel, isso é incompatível realmente com a essência da nossa democracia, do nosso Estado Democrático de Direito. Para isso, Gabriel, basta apenas chegarmos a uma conclusão de como deve ser apurado o voto, como deve ser processado o voto através da impressão e da análise do código-fonte. É isso. Olha, e na última segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, expressou a sua visão sobre a possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que a suspensão dos direitos políticos é um desfecho esperado. Segundo Dino, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral representará uma resposta antecipada aos eventuais liderados que queiram se posicionar contrários à Constituição e contrários à democracia. E aí, doutor Djalma? A democracia realmente ela exige eleição transparente, ela exige publicidade, liberdade de expressão. Esses questionamentos que estão sendo colocados hoje, eles serão analisados com a isenção que a história depois permite. Porque agora ainda está sob o impacto da paixão. Um é a favor do Bolsonaro, outro é contra. E está aquele negócio de direita, esquerda. Polarização. Ainda tem uma polarização que motiva muitas vezes a emoção prevalecer sobre a razão. O coração, a paixão prevalecendo sobre a razão. A história, como o Machado de Assis lembra, a história é muito pachorrenta, ela demora demais para coletar os documentos, depois para fazer a sua análise. Mas o que é que vai acontecer? No futuro, muito breve,
Quando essas paixões forem serenadas, aí você vai ter, então, os argumentos. Por que esse cidadão questionava as urnas? Por que ele levantou essa problemática? Como você contemporizaria isso? Quem é que estava certo e quem estava errado? Isso a história vai deixar muito claro e as gerações futuras vão ter realmente essa oportunidade, assim como as gerações tiveram quando nós tivemos a velha República, que foi sepultada pela ditadura do Vargas, que se iniciou com a Revolução de 1930. É isso. E representantes de partidos de esquerda de 13 países da América Latina que integram o Foro de São Paulo estarão reunidos nesta quinta-feira em Brasília. A abertura do encontro contará com a presença do presidente Lula. O evento vai até domingo. O último encontro do grupo no Brasil ocorreu há 10 anos atrás. Desta vez, as discussões são em torno do tema integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Outros assuntos, como a disseminação de notícias falsas e a guerra na Ucrânia, também devem ser tratados no evento. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 no Brasil. No encontro deste ano, além dos integrantes locais, participam representantes da Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Cuba, Panamá, República Dominicana, El Salvador e Nicarágua. Se for de São Paulo, que a gente já tinha comentado aqui, que ia ser em junho, e vai até domingo, doutor Djalma. Tem a participação da Nicarágua e da Venezuela. Cuba. E Cuba também. Isso aí que eu acho que, para ser mais coerente, quando se defende o Estado democrático de direito, quando se vai combater fake news, tem que sempre só pesar para garantir a liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão em Cuba? Não. Você tem liberdade de expressão na Venezuela? Não. Você tem liberdade de expressão na Nicarágua? Não. Então, eu acho que essa reunião poderia ser oportuna para se debater o realismo em relação a esses temas que são tão caros aos povos civilizados. E, por outro lado, você não tem prosperidade onde você não tem liberdade de expressão, onde você tem partido único, onde não existe concorrência. A história está realmente pontilhada de exemplos em que os países que têm liberdade, que permitem concorrência, que têm pluralismo, debate de ideias, são os países que progridem. E que pode expressar a sua opinião, né? Se a minha opinião é diferente do outro, a gente tem esse direito de expressar, né, doutor Djalma? E você só tem uma vida. De pensar diferente do outro, né? Você só tem uma vida. Cada um tem a liberdade de expressar o seu pensamento. Todos aqueles ditadores que oprimiram, que mataram, que cercearam as liberdades, pouco tempo depois vão para o túmulo. Ninguém dura 120 anos, nem um ditador durou mais de 80 anos. Você viu Pinochet, que mandou e desmandou no Chile, depois, quando estava na velhice, estava numa cadeira de roda, ao quebrado, precisando de auxílio de terceiros para se locomover. Então, esse é o destino de todo ser chamado homem. É a cova, vai morrer todo mundo. Então, não adianta ficar torturando, perseguindo, oprimindo o poder. Todo, seja de direita, de esquerda, de centro, todo cidadão que vai exercê-lo tem que ter essa consciência. Poder é efêmero, poder é um instrumento para servir a coletividade, prestar uma contribuição ao grupo social do qual você faz parte, para você ser reverenciado pela história e não ser hostilizado ou ter a sua imagem denegrida quando os fatos, com a isenção que a história apura, forem revelados na sua integridade. E nesse Foro de São Paulo eles vão homenagear também o Hugo Chávez, que há 10 anos, né? Que ele se foi, vão homenagear ele também, doutor Djalma. Você acredita nisso? É uma opção, né? Mas infelizmente tem que ser avaliado. Respeitou a liberdade de expressão, respeitou a propriedade privada, estimulou o engrandecimento, a riqueza dos seus nacionais. Infelizmente você tem que reconhecer fato incontroverso que a Venezuela empobreceu o seu povo, esses governantes empobreceram o seu povo. Mas tem uma característica para ficar entre os líderes. O ex-presidente Bolsonaro, ele elogiava um cidadão que foi torturador. Ele fazia homenagem, um coronel Ustra. E o presidente Lula também homenageia o Hugo Chávez. Ou seja, é uma geração que precisa confrontar-se com os fatos, reconhecer aqueles que realmente preservam a liberdade do seu povo e aqueles que atentam contra esse bem essencial da vida, que é a liberdade. É isso. Agora a gente vai para a nossa segunda pausa, mas fique aí
que já já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa quinta-feira e agora a gente vai falar sobre... Que em sessão solene no plenário no Senado nesta quarta-feira, o Congresso Nacional homenageou os 150 anos do nascimento de Santos Dumont, que é o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Vamos conferir. Nada mais justo que uma sessão solene para homenagear um inventor e cientista brasileiro, quem sabe o maior de todos. Senadores, deputados e a alta cúpula da Força Aérea ressaltaram os feitos de Alberto Santos Dumont, que desenhou, construiu e pilotou pela primeira vez o que todos nós conhecemos como avião. O Brasil e o mundo homenageiam o aniversário de 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, ocorrido em 20 de julho de 1873, na cidade mineira de Palmira, rebatizada de Santos Dumont. A garra, a persistência sempre foram marcas de Santos Dumont. Aquela obstinação tão presente, ela é característica nossa dos brasileiros. Nós acreditamos no futuro, nós acreditamos em fazer um país melhor e fazer esse país voar cada vez mais. O 14 bis deixou atônitas as testemunhas em Paris naquele início de século XX. O desafio era fazer voar, decolando por seus próprios meios, um objeto mais pesado que o ar. Esta é uma réplica do 14 bis, o avião com o qual Santos Dumont, em 12 de novembro de 1906, voou pouco mais de 200 metros, conquistando o prêmio do Aeroclube de Paris. Grande homenagem, né, que foi feita no Senado a Santos Dumont. O Santos Dumont, quando ele era garoto, ele já tinha essa capacidade, essa curiosidade de ser um inventor, de inovar. E ele teve a oportunidade de estudar. Infelizmente, nós temos gênios também aqui no sertão que não tem essa oportunidade, não tem escola. Ele teve a oportunidade de ser acompanhado pela irmã e depois foi para a França. E ele, infelizmente, ele se suicidou. Por quê? Porque o avião ele fez isso aí em 1906, mais ou menos, quando foi na guerra de 1914, 1918, o avião dele foi usado para matar pessoas. Em 1932 houve a Revolução Paulista contra a ditadura do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele aniquilou os rebeldes paulistas, os revolucionários, com os aviões. A Força Aérea foi utilizada para dizimar aqueles paulistas que estavam se insurgindo contra a ditadura de Vargas. E o Santos Dumont ficou com uma depressão e ficou muito angustiado com isso, acabou se enforcando com uma gravata, lamentavelmente. O pai da aviação não são os irmãos americanos, como eles acham lá, na verdade é Santos Dumont, uma grande avenida aqui de Fortaleza, acho que é uma pequena homenagem perto do que ele realmente merece, né, doutor Djalma? Grande brasileiro, e essa invenção dele foi documentada por terceiros. A invenção dos americanos realmente não teve testemunhas. Os americanos invocam esse precedente, mas na realidade, com a isenção que a história analisa os fatos, esse mérito coube a Santos Dumont, uma grande personalidade, um homem que ilustrou realmente a nossa nação. Com certeza. Isso. E nós vamos falar agora de Revolução Industrial, Gabriel. Isso, a Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações sociais e econômicas que começou na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, porém, trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente. Por isso, a Revolução Industrial é caracterizada como o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril. E aí, doutor Djalma, o que falar da Revolução Industrial? Depois da fala do Lula, né, que disse que um dos motivos da poluição hoje falou que o motivo realmente foi a Revolução Industrial, né? Então, com a fala dele, a gente quer comentar um pouco aqui sobre a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, ela realmente começa por volta de 1750, quando foi criada a máquina a vapor.
e ela representou uma grande modificação na forma de vida do ser humano, que já existia há vários séculos, mas realmente no século XVIII começa essa produção em escala. Aí começa, por outro lado, também a exploração do capitalismo, sim, que depois vai desaguar no Marx e naquele pessoal que queria a ditadura do proletariado por conta da exploração, que depois, com o estado do bem-estar social, após a Segunda Guerra Mundial, veio ser minimizada. O fato é que a Revolução Industrial representa um divisor na civilização, claro que precisa ser aprimorado essa forma de produção, de sorte a conciliar a evolução com a preservação do meio ambiente, com a sustentabilidade, para evitar a própria destruição do ser humano, que ela também contribuiu para melhorar a qualidade de vida. Se não fosse a Revolução Industrial, doutor Djalma, como será que seria? Hein? Aí era todo mundo produzia para trocar, era o sistema do escâmbio, não havia produção em grande escala. Você plantava o seu mamão e trocava com o Gabriel, que estava produzindo couve, produzindo cenoura. Havia ninguém saía nem do campo. Mas hoje, doutor Djalma, o senhor não acha que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente? Esse é o desafio. Por quê? Porque houve excesso, exagero. Eu acho que a gente está passando dos limites. Acho que o ser humano está passando dos limites. Ele acabou até de dizer que tem que estar junto com a sustentabilidade, né? Que a gente tem que caminhar, né? Como fazer, doutor Esse Djalma? é o desafio que essa geração tem que encontrar. As gerações passadas podem ser consideradas de predadoras. Não tinham noção. Por exemplo, no passado todo mundo tinha que fumar. Quem não fumava estava fora do contexto. Não era descolado. Ninguém sabia nem que cigarro causava câncer, causava dano irreparável para a saúde. As mulheres, elas achavam que era elegante, né? Era todo mundo que não fumava. O cara que não fumasse estava fora do contexto. Aí você vai evoluindo, você vai percebendo. O cara, na década de 20, os pais nem achavam que era importante colocar o filho para estudar. Tinha que trabalhar. Depois a humanidade foi evoluindo, a civilização foi evoluindo. Então nós temos que encontrar um equilíbrio para a produção sem destruição. A gente falou aqui essa semana, o senhor não estava aqui conosco, mas sobre o hub de hidrogênio verde que deve ser construído aqui no Ceará. E o senhor acha que a energia limpa, fontes de energia limpa, são pelo menos um caminho para melhorar esse processo? Olha, isso aí é uma questão incontroversa. Cabe às cabeças iluminadas, cada geração, todo século apresenta essas pessoas que, diante desse quadro da realidade, devem produzir inovações que minimizem esses danos que são irreparáveis ao meio ambiente. Você, por exemplo, tem um navio cheio de petróleo que às vezes sofre um acidente e sai matando aqueles pássaros, contaminando tudo, isso é um dano irreparável para a humanidade. Isso não pode acontecer. Então, todas as precauções devem ser adotadas. E você vê agora no Canadá, tudo pegando fogo em diversos cantos do mundo. Chegando em Nova York. Chegando em todo canto. Então, isso aí é um desafio para a civilização, para encontrar mecanismos que equilibrem o desenvolvimento, que é necessário, com a sustentabilidade. É isso. Vamos para as considerações finais. Não vai dar para ver notícias internacionais, não dá tempo, né? Então, doutor Djalma, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e realmente desejar que o Brasil seja próspero, feliz, harmônico e sem violência. É isso, Gabriel. Difícil, mas a gente reza e segue por isso. A gente está aqui fazendo a nossa parte, né, Gabriel? É isso, doutor Djalma. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado para você que nos assiste aí do outro lado da telinha. Daqui a pouco tem Ferreira Aragão e depois tem Esporte União, que a gente vai falar Gabriel Viana. Da demissão do técnico Eduardo Barroca, não é mais treinador do Ceará, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Primeiro, fique com o programa do Ferreira Aragão. É isso. Um grande abraço. Muito obrigada, até amanhã.